Em Cristo Jesus, a mais uma transmissão ao vivo no nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno. Hoje é uma terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, na terceira parte da saga A Vida de Jesus, amém? A vida do Messias. Vamos falar sobre a biografia de Jesus de Nazaré, textos bíblicos aqui relatados segundo a direção do Espírito Santo, que os homens de Deus, ainda no primeiro século, amados irmãos, escreveram e deixaram registrado para nós aqui nos dias de hoje. Amados irmãos, quero cumprimentar a vocês que já são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. A vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva aqui no canal, também ative o sininho para todos, deixe o seu like, o seu joinha, tá bom? Aperta aí, ó, nesse negocinho que tem aí, ó, um legalzinho, um joinha. Aperte aí, deixe o seu like, amém? Compartilhe com essa setinha que tem aí para o lado, compartilhe nossos conteúdos com mais pessoas. Comente também, estamos agora com o chat ao vivo aberto para todos que estiver conosco. Também, amados irmãos, eu peço a vocês, ajude nosso canal a expandir nossos conteúdos. Você deixando o seu like é muito importante, você deixando o seu joinha, o seu gostei, porque é para que o algoritmo do YouTube possa entender que o nosso conteúdo é apto para ser enviado para mais pessoas, para que você possa ser um canal de bênção na vida de mais alguém, né? Hoje nós estamos na terceira parte, a saga A Vida do Messias. E para iniciar, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas antes eu quero convidar aqui uma participação muito especial. É pela primeira vez que o jovem Heitor, vem cá, Heitor. Vem cá. Aqui, ó. Deixa eu afastar a mão um pouco aqui da cadeira, né? Apresentar aqui o nosso garotão aqui, ó. Ele tá um pouco envergonhado. Vem cá. O jovem Heitor vai completar 7 anos agora, no dia 10 agora de fevereiro. Heitor, fala aí com o pessoal aí. Diga: a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. O Heitor vai querer louvar um louvor, né, Heitor? Louva aí um louvor para nós aí, iniciar essa transmissão aqui ao vivo para todo o planeta. Louva um louvor bem gostoso para nós aí, vai. Amém. Do Rio Azul, azulação de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, verei o sangue da vida, claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor, verei os olhos de Jesus que tocarei, eu vou enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor, verei o sonho de Jesus que portarei, seu corpo enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum tambor, verei o sonho de Jesus que tocarei, seu povo enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum tambor, verei os olhos
não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, que tocarei seu povo, enfim, não haverá. Amados irmãos, satisfação, né? O jovem Heitor tem uma resposta da parte de Deus para falar para você que está ouvindo essa live, esse vídeo, nesse momento. Fala, Heitor, para essa pessoa que está do outro lado, o que Deus está tocando no seu coração para você dizer para ela. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Tudo bem como você está? Tudo ótimo? E o que Deus te abençoe, irmão. E o que Deus tem para falar com essa pessoa que está com a sua alma oprimida, que está pensativa, triste? Esqueci. Não, o que você está sentindo, como você falou antes de começar a nossa transmissão? Você falou que Deus tinha uma palavra para uma pessoa. O que é que Deus tocou no seu coração para dizer assim acerca do que você falou antes da transmissão? Acerca do Noé. Não, o que você falou antes da transmissão, que Deus abençoa as pessoas, que você falou que Deus abençoa você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus você abençoe, irmã. Amém, amém? Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Amados irmãos, é um jovem que está começando, mas o Senhor tem dado a direção para ele acerca de um louvor que fala exatamente do que vamos falar hoje, né? É um louvor que fala acerca de que não vai haver mais choro, não vai haver mais escuridão, não vai haver mais pranto. E hoje nós vamos falar acerca do nascimento de Jesus Cristo, né? Nessa live que nós vamos começar agora a falar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo de número 18, que fala do nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí vem os versículos chaves dessa pregação, desse estudo de hoje. Verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Até aqui, amém, amados irmãos? Amados irmãos em Cristo Jesus, é uma satisfação tremenda estar falando acerca dessa história. A história que conta uma vida inteira na sua forma carnal de um ser que é eterno. Um ser que é vivo e um ser que é poderoso. Um ser que é único, verdadeiro. Um ser que não tem fim, não tem limites. É um ser ilimitado, é um ser infinito. É um ser que
move o nosso coração. É um ser tão poderoso que, quando paramos para falar do seu amor, para falar do seu nome, quando paramos para falar sobre ele, nos traz uma paz de espírito, nos traz uma calmaria, um sentimento de certeza, uma confiança a mais. Passamos dias, passamos momentos, a vida nos traz e nos coloca circunstâncias que, confesso a vocês, meus amados, se não fosse, não teríamos chão algum para pisar. Por mais que nós conseguíssemos caminhar, por mais que nós conseguíssemos dar um passo atrás do outro, precisamos entender que, para pisar, precisamos de um chão. E o chão, para poder ser pisado, ele precisa ter solidez, firmeza. Irmão Bruno, aonde você quer chegar? Vimos aqui alguns versículos de um contexto que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Estamos aqui falando acerca da vida do Messias. O que é o Messias? O Cristo, o ungido de Deus, o Salvador de Israel. Estamos aqui falando, amados irmãos, de um homem ou melhor, de um Deus que se fez carne em forma de homem e habitou na terra. E, amados irmãos, nos trouxe algo que é muito importante, a salvação da nossa alma eterna. E já no nascimento, o próprio Deus, ele passou por momentos estreitos. O texto vai dizer que o Espírito Santo, ele envolveu o ventre de Maria e ela concebeu um filho, gerado pelo Espírito Santo, pois, segundo a Bíblia Sagrada, Maria era uma mulher virgem, pura, uma serva de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, José, não é do homem, é do próprio Deus vivo. E aí nós entra nos textos chaves, aonde vamos falar sobre o fundamento de Jesus. Como assim, irmão Bruno? Jesus tem fundamento? Tem. Todos nós temos fundamento. Eu tenho fundamento. Você que está aí do outro lado tem fundamento. Tudo tem um fundamento, tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E o texto-chave, verso 21, vai dizer: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O versículo de número 21 vai nos levar
até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, perdão, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro fundamento que nos salve. Jesus é o meu fundamento, Jesus é o teu fundamento. Jesus é o nosso fundamento e ele já inicia o seu nascimento, meus amados irmãos, sofrendo. Porque, na verdade, o sofrimento é bem-vindo. Como assim, irmão Bruno? Não estou entendendo. O sofrimento é bem-vindo? Sim. O sofrimento é bem-vindo. Por que, amado irmão em Cristo? Porque quando sofremos, sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Quando sofremos para cumprir um propósito que Deus colocou na nossa vida. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados. Então, o propósito de Deus de antemão é salvar o seu povo do pecado. E com isso, o texto vai dizer: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Samuel, que traduzido é Deus conosco. O que é Deus conosco? Aqui, essa mensagem está escrita, essa mensagem foi detegrafada, realizada. Esses acontecimentos foram acontecidos na quarta era bíblica. Como assim, irmão Bruno? A quarta bíblica, a era do Deus conosco. A era de qual Deus se fez carne e estava no meio do povo de Israel. Para cumprimento da profecia de Isaías 2:3, que diz: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Então, também Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, vai dizer assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Promessas acerca de Jesus e agora promessas que Deus fez cumpridas no nascimento de Jesus. Agora nasceu Jesus Cristo. E com isso os magos do Oriente veio ter com Jesus. 3 reis magos vieram ter com Jesus, segundo a palavra de Deus diz. Mas isso não é o bastante. Naquele tempo existia um homem chamado Herodes, o rei Herodes. Era um homem de muita ganância, ambição, e ele não queria dividir o seu reinado com mais ninguém. E quando ele ficou sabendo que existia um rei, um futuro rei de Israel que estava acabando de nascer, ele ficou furioso.
Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha que tremendo. Nós saímos hoje de nossas casas para ir para as reuniões com propósitos muito diferentes do que a Bíblia nos ensina. Qual é o propósito, irmão Bruno, que a Bíblia nos ensina para nós sair da nossa casa e se reunir com nossos irmãos para pedir dinheiro, saúde, família, casamento, casa, carro, porta de emprego, vida financeira estável? Não. O texto aqui vai dizer em Mateus 2: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, olha como é importante isso aqui, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Agora, olha o porquê que os magos perguntaram onde era nascido. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Será que você está saindo da sua casa para se reunir com os seus irmãos para adorar a Jesus? Será que você está saindo do seu lar para definitivamente nas reuniões adorar o nome do Santo de Israel? Os reis magos do Oriente fizeram isso. Pessoas que eram reis e magos. Não falo magos fisicamente falando, mas falo reis magos. Como um título, como uma função, como um ofício. Até os reis foram adorar o Senhor Jesus Cristo ao nascer. Mas existe uma diferença aí. Jesus hoje não está mais nascido, ele já é. Ele ainda não vai ser rei, ele já é o Todo-Poderoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Só que mudamos a liturgia real do culto a Deus. Ao invés de irmos adorar, vamos pedir. Os magos vieram a adorar Jesus. Aí o verso 3 do capítulo 2 diz: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o ungido de Deus. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá.
Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, amados, a profecia se cumpriu. Jesus nasceu. Herodes ficou nervoso. Ele viu o seu reinado ameaçado. Ele viu que o seu trono estava, ameaçado. Ele viu uma concorrência, um forte concorrente chegar ao mundo. Deus chegou ao mundo. E com isso, amados irmãos, o rei Herodes se perturba e manda que os seus enviados vá e matem as criancinhas de 2, 3 anos de idade. Faça uma geral para que se cumpra a profecia que está escrito em Lamentações de Jeremias, que diz: Raquel chora. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Já no nascimento de Jesus, amados. Antes do nascimento de Jesus, já existia profecias que ele ia vir. E durante o nascimento e após o nascimento do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ainda profecias se cumpriam. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Maria com José foi até o Egito. Fugiram. Passou-se 1260 dias, equivalente a 3 anos e meio. Equivalente a 3 anos e meio. Antes disso, é importante relatar que José, quando tentou desposar, ele decidiu, quando o anjo do Senhor mandou ele tomá-la por mulher, fugir com Maria. E fugir até Belém, cidade de Davi. Só que quando chegaram lá, não encontraram a estalagem. E uma mulher por nome de Abigail socorre Maria e Jesus. E diz para José: olha, tá vendo aquele celeiro? Vai ter capim fresco. E vocês podem passar a noite por lá. A palavra de Deus, amados, vai dizer que chegando José e Maria naquele curral, onde só tinha animais, a melhor estalagem que qualquer um de nós podemos ter em nossa vida. Muitos andam buscando uma casa bem confortável, grande, enorme, com vários quartos, suítes e etc. Coisas que não convêm e não levam ninguém a nada. Tudo ambição e ganância do próprio coração corrompido. Mas Jesus, já nascendo, ensinou como que se deve ser. O Rei, o Filho de Deus, o próprio Deus, não procurou, não cuidou nascer como muitos aí hoje em dia procuram, em hospitais, maternidades,
de alta classe social, particulares, convênios. Jesus nasceu dentro de um curral, dentro de uma manjedoura. Maria, ela deu à luz a Jesus deitada em capins frescos. Ao redor de Maria tinha animais que respiravam. E a respiração daqueles animais, naquela noite fria, aquecia aquele lugar. A melhor estalagem que um rei eterno poderia ter para nascer. Jesus, ele já nasceu mostrando humildade. Jesus, ele já nasceu mostrando simplicidade. Mostrando que ter uma casa bem aconchegante não é tudo. Mostrando que ter uma vida bem sucedida não é tudo. Enquanto muitos ali de Belém estavam nas estalagens mais valiosas daquela cidade naquela época, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava nascendo dentro de um curral rodeado de animais. O que isso quer dizer, irmão Bruno? Traduza para nós. O próprio Senhor Jesus, o Criador do céu, do mar e da terra e de tudo que nele há, ele nasceu ao redor da sua própria glória. O que é a glória de Deus? É tudo aquilo que ele criou. Veja comigo que os animais foi Deus que criou. Os capins que ali Maria estava deitada por cima, foi Deus que criou. Tudo ali foi Deus que criou. E o próprio Deus nasceu em forma humana no meio da sua própria glória. Isso nos faz abrir a nossa visão espiritual e arrancar do nosso coração a ganância de querer ter isso e aquilo, sabendo que quando a gente descer a sepultura não vamos levar nada disso. Não vamos levar absolutamente nada. Então, se não vamos levar, Jesus já nasceu ensinando, não queira ter. Ah, mas é pecado se eu quiser ter. O pecado não é querer ter. O pecado é você gananciar no coração. O pecado é você colocar no coração a avareza, a ganância, a cobiça, o desejo. Isso é pecado. Seja simples, como Jesus nascendo. Seja humilde. Busque sempre as coisas mais simples da vida. São elas que vai lhe trazer a verdadeira felicidade. E quando falamos aqui, amados, é muito tremendo. Essa direção que está me vindo agora é muito tremendo. É uma direção tremenda, amados irmãos. Porque quando Jesus nasceu ali naquela manjedoura, que Abigail chega lá, em seguida vai chegar os pastores que estavam no campo apacentando as suas ovelhas, literalmente falando. Ovelhas mesmo, animais. E os pastores vão chegar lá e dizer, olha, cadê o rei? E Abigail e José vai dizer, ei, o que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Saiam daqui depressa.
E os pastores vão dizer, não. E vou contar uma história. Nós estávamos no campo, apacentando as ovelhas. E nos apareceu um anjo do Senhor, dizendo que hoje, na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador. E mandou nós vir aqui adorar Ele. Ainda no primeiro século, no nascimento de Jesus, todos iam ter com Jesus para adorá-lo. E por que nós hoje não saímos de casa para adorar Jesus nas reuniões? Só saímos para pedir, oprimir o Senhor com petições. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero a minha saúde e a minha cura. Ao invés de agradecer pela salvação que Ele te deu de graça, que vale mais do que a tua saúde, que vale mais do que a tua cura, que vale mais do que a tua família. É sim. A tua salvação vale mais do que a tua família em geral. Pode ter certeza disso. Então tomamos exemplo hoje dos magos do Oriente, também dos pastores de Belém, quando foram adorar o Salvador, Jesus de Nazaré. E Maria, depois de 3 anos e meio, volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito. Olha só. É interessante aqui porque o anjo só aparece a Maria quando é para dizer, olha, você vai dar à luz um filho. E você vai chamar o nome dele de Jesus. Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas as demais vezes que o anjo aparece, não é a Maria mais, mas é a José. Porque José é o homem, é o cabeça da mulher. É quem dá a direção. É quem recebe de Deus a direção e passa para a mulher e a família. É o homem quem é o cabeça da casa. É o homem quem é o cabeça da família. É o homem quem recebe de Deus a direção e conduz a mulher naquilo que deve ser. E conduz a casa e a família na direção que deve ser conduzida. E o texto vai dizer em Mateus capítulo 2, versículo 19: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito ainda, olha só, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Aleluias! Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para que se cumprisse o que foi profetizado pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus de Nazaré, ele veio numa missão muito tremenda. Veio numa missão de sofrer, meus irmãos.
Jesus não veio para ter uma vida boa aqui nessa terra. Jesus veio para sofrer. O propósito de Jesus foi sofrer pela minha alma, sofrer pela sua alma, pagar o preço que nós deveríamos hoje pagar. Mas, graças a Deus, que mesmo hoje nós passamos lutas. Sim, nós sofremos algumas coisas. Porventura você está do outro lado assistindo esse estudo, esse ensino e está vendo que a sua vida não está das melhores. Você porventura está passando alguma situação, algum aperto, alguma, sei lá. Existe alguma circunstância na sua vida que está te deixando com dor de cabeça, cabisbaixo, mas quando nós paramos para ler e compreender o que passou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por nós, nós vemos que o que nós passamos hoje não significa nada acerca do que Jesus passou por nós. Jesus sofreu para nos dar a vida, meus irmãos. Jesus Cristo, ele sofreu para nos dar vida e vida com abundância. Para nos arrancar desse lamaçal do pecado, desse fogo, desse lago de fogo e enxofre. Para eliminar das nossas vidas a condenação eterna, mas nos trazer a salvação eterna. Uma salvação que não é na carne, mas no espírito e na alma. Uma salvação para um reino que não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Porque a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Nem a corrupção herdará a incorrupção. É por isso, meus amados, que temos que entender que estamos vulneráveis a tudo isso. Sofrer, passar luta, passar estreito. Temos que parar de ir para as reuniões, pedir. Como assim, irmão Bruno? Você está indo pedir as coisas demais. Vai adorar. Vai agradecer a Deus pelo alimento que Ele te deu hoje. Pelo copo de água, pela bebida, pela comida, pela saúde, pela vida que tu está tendo hoje, pelo ar que respira. Porque muitos queriam hoje se levantar em um leito e não conseguiram. Mas você conseguiu hoje se levantar do seu leito. Será que você conseguiu agradecer a Deus ao abrir os olhos pela manhã? Dizer, Pai, obrigado, Pai. Eu venci mais um dia. Será que você conseguiu agradecer a Deus por abrir teus olhos e encher teu pulmão assim de ar? Eu estou vivo ainda. Eu agora posso louvar, cantar, bendizer, enaltecer o santo e excelso nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi assim, com perseguição. Muitas crianças de 2 a 3 anos de idade foram mortas. Terrivelmente. Massacre sem misericórdia. Uma fuga após o nascimento dentro de um curral com animais que respiravam e aquecia aquele ambiente. E uma volta de um lugar, de uma terra
desconhecida para Deus, porque o povo do Egito, a terra do Egito, era uma terra desconhecida para Deus. Por quê? Porque os egípcios adoravam outros deuses e não o Deus de Israel. Os egípcios não reconheciam o Deus vivo, mas o Deus vivo em forma de carne, em criança recém-nascida, teve que ir para o Egito para se esconder numa terra estranha dos seus inimigos. Por muitas das vezes, Deus está me levando aqui numa direção tremenda que você está ouvindo agora nesse momento, e certamente você precisa entender. Deus, ele te leva para uma terra estranha para te guardar e te proteger dos teus inimigos. Uma terra que você não conhece, uma terra que é diferente da que você está acostumado. Mas o propósito de Deus é te proteger, te guardar, te selar, te cuidar, te cultivar, para que no tempo determinado ele possa colocar os seus inimigos pelo escabelo dos seus pés. Que essa noite, esse estudo, esse ensino acerca da saga A Vida do Messias, que estamos falando sobre a biografia de Jesus de Nazaré, e hoje, nessa terceira parte, falamos sobre o nascimento de Jesus Cristo, você possa receber essa mensagem, esse ensino, esse estudo, e gravar na tábua do seu coração que esta palavra, que estas mensagens, que esses textos que foi lido aqui hoje, interpretados e traduzidos para vocês, possa ser como uma semente do reino, plantada numa boa terra que é o seu bom coração, e que essa terra venha germinar, essa semente que venha frutificar e nascer uma árvore linda, frutífera, e que esses frutos venham produzir muitos e muitos frutos para o reino de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Ficamos por aqui, amados irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais no seu coração. Você que nos acompanhou até agora, deixe seu like, seu gostei. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe aqui seus comentários. Comente o que você está achando dos nossos conteúdos. E ficamos aqui até a próxima live, até a próxima parte dessa saga, A Vida do Messias, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço no seu coração.